O indivíduo só é verdadeiramente livre se puder escolher sua crença e também o sistema de leis que vai seguir. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Atualmente no Brasil, mais de 90% da população se declara religiosa, sendo que quase 65% dos brasileiros se identificam como católicos e 22% dos brasileiros são protestantes. Dentro da população religiosa, em percentuais menores, encontramos praticantes do espiritismo, do judaísmo, do islamismo, do hinduísmo e de religiões de origem africana. O Brasil é um país de prática religiosa livre. Mesmo que um determinado indivíduo tenha nascido num lar católico, por exemplo, ele poderá se decidir futuramente por seguir qualquer religião, ou mesmo por não ter religião alguma, e certamente ele não sofrerá nenhuma violência em função de sua escolha. Qualquer brasileiro pode decidir qual religião irá seguir, e não terá grandes problemas em função disso. A liberdade religiosa é uma realidade e todos consideram isso normal e até desejável. Os conflitos de origem religiosa que ocorrem em algumas partes do mundo nos causam estranheza e até mal-estar. Porém, o que nenhum brasileiro pode fazer com liberdade e sem risco de violência é escolher a qual governo quer pertencer. Tal constatação pode parecer estranha à primeira vista. Logo nos vem à memória comentários como: se não está gostando do Brasil, então vai morar em outro país. Ou Brasil, ame-o ou deixe-o. Não estamos aqui falando, porém, do território geográfico que é atualmente chamado de Brasil, mas sim do Estado brasileiro, ou seja, o governo que tem jurisdição sobre essa mesma área e que aplica sua lei utilizando de violência coercitiva sobre os habitantes da região. Para o libertário, qualquer forma de coerção é antiética e, portanto, condenável. Numa sociedade verdadeiramente livre, vários ordenamentos jurídicos iriam competir entre si, em uma mesma área geográfica, e cada indivíduo poderia livremente optar por contratar alguma dessas legislações. Ainda que isso soe estranho e talvez até utópico, precisamos nos lembrar de que foi exatamente isso o que aconteceu com as religiões ao longo dos séculos. Façamos um breve resumo da religião no Ocidente a partir da era cristã. O cristianismo espalhou-se pelas fronteiras do Império Romano e até mesmo para um pouco além nos 3 primeiros séculos após o nascimento de Cristo. No ano de 380, através do Edito de Tessalônica, decretado pelo imperador Teodósio I, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Estado romano. Mesmo com as posteriores invasões bárbaras, o cristianismo se difundiu por quase toda a Europa, pelo norte da África e também pelo Oriente Médio. Essas duas últimas regiões seriam dominadas a partir do 7º século pelos conquistadores árabes, seguidores do islamismo. Na Europa, porém, o cristianismo continuaria a florescer, se integrando de forma indissociável à cultura daquele continente. Em vários períodos, discussões teológicas levaram a graves conflitos. A questão ariana, a iconoclastia, dentre outros eventos. Contudo, o cristianismo mantinha-se relativamente coeso. Em 1054, porém, houve a primeira grande divisão, o chamado Cisma do Oriente, quando a parte oriental da igreja se separou da parte ocidental. Ocidente e Oriente já possuíam grandes divergências culturais, sendo que aquele utilizava principalmente o latim, enquanto este utilizava o grego em suas celebrações. A separação da igreja foi apenas um reflexo tardio de uma pré-existente separação cultural. No início do século XVI, a Reforma Protestante criou uma série de divisões no seio da Igreja Católica. Iniciados por Martinho Lutero, os cismas deram origem a diversas denominações protestantes, que passaram a ser seguidas por vários governantes, pelos mais variados motivos. Surgiam, assim, as confissões religiosas nacionais. Cada príncipe podia escolher qual religião seu reino professaria, e seus súditos eram obrigados a segui-la, ou então deveriam se mudar para outro reino que professasse uma fé que ele julgasse mais adequada. O auge das violências religiosas se deu no contexto da Guerra dos 30 Anos, em que a religião e toda sorte de assuntos se misturaram, resultando no mais sangrento conflito europeu até então, com a morte de mais de 8 milhões de pessoas, especialmente nos territórios alemães. A partir daí, começou a se tornar claro
para todas as nações europeias que a guerra por religião era completamente sem sentido. O Edito de Tudela, de 1568, é considerado o primeiro documento ocidental a tratar especificamente da liberdade religiosa. Fundados, dentre outros, por colonos que fugiram da Inglaterra por motivos religiosos, os Estados Unidos da América, na primeira emenda à sua Constituição em 1791, definiram que, abre aspas, o Congresso não editará nenhuma lei instituindo uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos. Fecha aspas. Já no Brasil, desde a sua primeira Constituição, em 1824, é reconhecida a liberdade religiosa, ainda que naquela época ela pudesse ser considerada incompleta. Em 1965, durante a realização do Segundo Concílio do Vaticano, a Igreja Católica publicou a Declaração Dignitatis Humanae. Este documento inclui em seu número 2 que este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Este é o atual cenário das práticas religiosas no Ocidente. Tanto os estados quanto as instituições religiosas aceitam a liberdade religiosa, seja na escolha de sua própria religião por parte dos indivíduos, seja pela opção por não seguir nenhuma fé específica, seja por simplesmente não crer em Deus. Belo e moral, cada indivíduo é livre para escolher no que crer, ou mesmo para não crer em nada. Hoje em dia, numa mesma família, podemos encontrar católicos, evangélicos, espíritas e ateus. Num escritório, trabalham umbandistas, protestantes e muçulmanos. Judeus e agnósticos são vizinhos, e no mesmo prédio vivem centenas de pessoas dos mais variados credos imagináveis. As diferenças religiosas, na maior parte do tempo, não levam a qualquer tipo de violência. As pessoas que professam determinada fé convivem muito bem com outros crentes, ou mesmo com ateus e agnósticos, sem qualquer tipo de problema. A religião não é empecilho para a vida em sociedade, posto que hoje em dia as pessoas são livres para fazer suas escolhas religiosas. Se, no passado, haviam limites geográficos para as religiões, hoje tais limites inexistem. Séculos atrás, se determinado ducado fosse católico, nenhum dos moradores do local poderia professar outra fé. Se, contudo, o bispo daquele local decidisse abandonar a fé católica e se tornar, por exemplo, luterano, todo o ducado precisaria também se converter à nova religião. Atualmente, porém, no mesmo espaço geográfico, podemos encontrar templos católicos e protestantes, casas espíritas, terreiros de candomblé, mesquitas, sinagogas e outros espaços religiosos vivendo de forma pacífica. Nenhum indivíduo precisa fugir de sua própria terra para professar sua fé. Uma religião específica não é mais restrita à área geográfica, mas sim à totalidade de seus fiéis. O fato é que este certamente será o futuro dos estados. Hoje em dia, cada estado possui soberania, ou seja, jurisdição sobre o espaço geográfico em que se encontra. Isso permite ao seu governo criar uma moeda própria, possuir suas próprias forças armadas e impor, através do uso coercitivo da violência, suas leis aos habitantes daquela porção de terra. Isso nos faz lembrar o desenvolvimento das denominações cristãs na Europa de séculos atrás. À medida, porém, que a informação descentralizada se torna mais acessível, o papel centralizador do Estado perde a sua importância. Diversas alternativas a serviços que antes eram monopólio estatal começam a surgir. A mais marcante de nossos tempos são as moedas descentralizadas, tal como o Bitcoin. Cada vez mais pessoas percebem que a obrigatoriedade de operar com uma única moeda, controlada por políticos, em determinado espaço geográfico é totalmente sem sentido. Melhor seria ter várias moedas à disposição e escolher a que lhe fosse mais conveniente. O tempo fará surgir alternativas livres e descentralizadas aos serviços mais basais do Estado atual, como o fornecimento de segurança e de um ordenamento jurídico. Pode ser desafiador imaginar um cenário desses, mas tenha certeza, é só questão de tempo. O que nós teríamos numa situação dessas seriam várias empresas fornecendo segurança e um sistema de leis, com cada indivíduo podendo escolher qual sistema contrataria. Ambas as partes agiriam livremente,
num arranjo que seria benéfico para todos. Assim como hoje em dia, dentro de uma mesma família, ou numa empresa, ou em uma vizinhança, pessoas professam diferentes credos, teremos também, futuramente, pessoas contratando serviços privados de segurança e códigos de leis diferentes. Na mesma família, teremos indivíduos que contrataram a empresa A empresa B ou a empresa C, e até mesmo pessoas que não contrataram empresa nenhuma, preferindo prover sua própria segurança privada. E todos viverão pacificamente, se encontrando com regularidade e trocando presentes em alguma data especial do ano. Se tal ideia pode parecer estranha hoje, devemos nos lembrar de que séculos atrás certamente parecia estranho para um europeu que pessoas com diferentes visões religiosas pudessem viver no mesmo lugar. Na sociedade ocidental, os conflitos religiosos são apenas uma triste lembrança de um passado violento. Hoje, ainda somos vítimas da violência estatal, das formas mais variadas. No futuro, porém, poderemos olhar para esta época como apenas um triste e longo período histórico, onde o roubo institucionalizado era aceito e largamente praticado. Será um futuro onde, com liberdade, poderemos escolher a que estado iremos pertencer, sem mesmo sair de nossas casas. Será um futuro verdadeiramente livre. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Não Aproveitado, revisado por John Rothbard e narrado por Morgana. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!